Aviso! A gente só foi descobrir durante o processo de edição do vídeo sobre as acusações recentes envolvendo o Nick Carter do Backstreet Boys, que é uma figura proeminente nesse filme. Se a gente tivesse se ligado nisso antes, a gente provavelmente não teria escolhido falar desse filme, mas como o vídeo já estava pronto e a gente não fala bem do Nick Carter e basicamente tá só zoando o filme ruim que ele fez, a gente decidiu liberar o vídeo mesmo assim. Então é isso, e aproveitem o vídeo dessa bagaceira. Olá pessoal, bem-vindos a Trasheira Violenta. Eu sou o Vendaval, o gatilho mais rápido do trash. E eu sou a Backstreet Boys. E o filme da vez é Dead Seven, um filme de zumbi faroeste pós-apocalipse que foi lançado em 2016. É um filme da famosa The Asylum, produtora de filme trash, de vários filmes de tubarão e afins. Ele foi dirigido por um cara chamado Danny Rowe, mas a verdadeira força motriz do projeto aqui, que desenvolveu a história, produziu e estrela no filme, é Nick Carter, do Backstreet Boys. It's gonna be... Ah, não, isso é NSYNC. Confundi. Inclusive, o diretor desse filme dirigiu vários videoclipes da carreira solo dele, então a gente vê como ele arranjou esse trampo, né? O resto do elenco é bem peculiar e tem mais 2 caras do Backstreet Boys, 2 caras do NSYNC e mais alguns malucos perdidos de outras boy bands ali no meio. Esse filme é bizarro porque quando você pensa em filme dos Backstreet Boys, você logo pensa numa mega produção, com um orçamento altíssimo, lá quando eles estavam no auge, nos anos 90... E não num filme que saiu em 2016 do da Asylum, uma trecheira. Mas foi isso que aconteceu. Esse filme existe e ninguém fala sobre ele. Eu não sei exatamente porquê. Assim, na real a gente sabe o porquê, né? Porque o filme é uma merda. O que eu acho mais bizarro disso, na real, é que a Asylum aparentemente achou que um faroeste de zumbi com vários membros de boy bands famosas não era interessante o suficiente para chamar público por si só. Então eles pegaram a ideia original, que se chamava Dead West, e transformaram em Dead Seven, para ser lançado como um mockbuster ali, indo na onda do remake do Sete Homens em Destino que estava saindo em 2016. E pra mim isso é surreal, porque trecheira com membro de boy band é um atrativo muito maior do que remake do Magnificent Seven com desconto. Eles fazerem isso pra tentar embarcar na onda do outro filme só deixa ele menos interessante do que ele é de verdade. Mas como a gente trabalha com transparência, a gente vai falar o verdadeiro motivo da gente estar falando desse filme hoje. A internet aqui de casa caiu. A gente tava sem ideia pro vídeo de hoje, aí a gente chegou até a fazer uma enquete no Instagram pra ver o que a galera tava pedindo, o que a galera queria, mas a internet caiu. E aí a gente teve que escolher algum filme aleatório que a gente tinha já no HD. Por acaso a gente escolheu esse filme, eu não sei o que aconteceu, porque a gente tinha de fato muita opção. Eu ia falar, não sei nem porque que a gente tinha ele lá, mas eu sei por quê. Porque há muitos anos atrás eu fui parar nesse filme de algum jeito na internet e falei, caraca, isso é material pra trecheira. Eu tenho fé que um dia a gente vai pegar um filme da Asylum pra assistir, já esperando que vai ser uma merda, e a gente vai se surpreender. Vai ser um filme que a gente vai falar, nossa, esse foi muito bom. Infelizmente, esse dia não foi hoje, porque Dead Seven, apesar de ter vários momentos divertidinhos e engraçadinhos, um monte de famoso passando vergonha, é um filme bem ruim, né? Antes da gente falar mais dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já sabiam da existência de Dead Seven. Não é nem se vocês assistiram ou não, porque acho que provavelmente a resposta vai ser não. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, considere virar membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo. E você também pode escolher alguns filmes que a gente vai falar aqui no canal através de votações. Inclusive saiu uma esse fim de semana, que o vídeo deve sair essa semana ou na próxima. Ah, e claro, você também apoia a gente, né, sendo membro do canal. Tem isso também, então seja membro. E já vou liberar aqui o aviso de spoilers, né? Foda-se, é isso. Exato. Pelo amor de Deus. Então vamos à trama, né? Trama eu acho complicado. Mas vamos tentar. O que acontece no filme é que teve uma pandemia seguida de uma guerra nuclear que devastou a Terra. Os sobreviventes vivem agora num pós-apocalipse que mais ou menos regrediu para a Era do Faroeste. E aí tem essa vilã chamada Apocalipta, e ela é uma feiticeira meio surtada que mora na montanha e tá criando um exército de zumbis. Ela tá prestes a lançar esse exército nas cidadezinhas próximas e o prefeito de uma delas decide convocar um time de especialistas para subir a montanha, matar a Apocalipta e impedir esse exército. E esse time acaba sendo os 7 pistoleiros, mercenários e figuras peculiares que formam o título do filme. Eu adoro que esse filme faz uma coisa exatamente igual a um filme da Canon que eu falei no canal secundário, que é o Cyborg, estrelando Van Damme, que é aparentemente uma coisa recorrente desses filmes de pós-apocalipse de orçamento baixo. O apocalipse é reduzido a um textinho de introdução, e geralmente o textinho é: primeiro veio a doença,
depois a guerra. Porque nunca é um só. Não pode ser só um apocalipse que aconteceu no mundo. Tem que ter tido guerra nuclear e epidemia zumbi ao mesmo tempo. E todos eles parecem Aquária do Sandy Júnior. Em questão de trama, o filme é uma merda, mas ele até que tem umas paradas legaisinhas na mitologia. Os zumbis são meio estilo infectados por essa doença que desolou o planeta, e eles não são chamados de zumbis, são chamados de cabeças de cobre, porque a origem das infecções foi numas minas de cobre e a galera saía de lá com um capacete todo coberto de pó de cobre. Esse inclusive seria um visual bem brabo pra usar no filme, os zumbis com a cabeça toda cor de bronze assim, né, cor de cobre, mas é claro que isso não acontece. E o que eu acho peculiar é que nesse filme a infecção zumbi tem uma coisa meio Resident Evil que ela é injetável. Os vilões injetam as pessoas com o vírus zumbi e transformam elas em zumbis, não é só por mordida, então isso acontece também. Mas pra mim o mais bizarro dessa mitologia é que nesse pós-apocalipse a galera usa dente de zumbi como moeda, o que é possivelmente a coisa mais estúpida que eu já vi em qualquer filme trash de zumbi. Eu não sei nem como é que isso funciona, tipo, com uma economia, assim. É tipo uma Bitcoin, o dente do zumbi. Então, eu acho que os dentes têm valor diferente. Tipo, o da frente deve valer 50 centavos. Aí o canino vale R$1. Siso vale R$5. Porra, um dos personagens tinha que ser um dentista. O filme não perde tempo, vai direto ao ponto, já começa com uma cidadezinha sendo atacada por zumbis. E aí os protagonistas estão lá tentando sobreviver a essa destruição, mas o que é um pouco precipitado, porque a gente não conhece essas pessoas, a gente não foi apresentado por esses personagens ainda, então a gente não se importa. Mas aí, depois disso, os personagens, né, esses 7 principais, vão sendo apresentados separadamente e, surpreendentemente, todos eles são bem estabelecidos e têm um arco de personagem na trama. O que não é tão surpreendente assim é que a grande maioria das atuações é horrível. Mas, né, até aí, o que se esperar, né? O filme estrela várias pessoas que são muito famosas por coisas que não são suas atuações. Mas vamos falar então sobre essa equipe maravilhosa, sobre esses 7 espécimes. E o primeiro a ser apresentado, que é o protagonista ali do começo, é um cara que fez parte da boy band 98 Degrees. Eu honestamente não conheço. Acho que não chegou no Brasil. Ele é um personagem bem genérico, mas o que mais chamou a atenção é que parece que ele não tem figurino. Todos os outros personagens são temáticos, todo mundo tá bem caracterizado, de velho oeste, com figurino maneiro, e ele parece que só não sobrou roupa pra ele. Ele chegou no dia lá e falaram: brother, tu vai ter que ir assim mesmo, que ele tá com uma camisa branca, um boné pra trás e tá lá. Depois tem a namorada dele, que é a mina loura que mata zumbi. Eu fui pesquisar quem era a atriz e ela, na real, é uma apresentadora de TV americana que apresentou vários programas da VH1, que começou como um canal de música, né? Então tem uma conexão ali com a temática de boy band. O bizarro é que o filme começa a estabelecer um drama ali, um triângulo amoroso entre ela, o cara do boné sem figurino, e o Nick Carter. Porque os dois são irmãos no filme e ela já namorou um, mas agora ela tá namorando o outro, mas ela chama um pra ajudar na missão. E aí eles têm algumas discussões sobre como tá o relacionamento deles ali, e no final, nada é resolvido porque ela só morre do nada no começo do terceiro ato. O terceiro a ser recrutado é, com certeza, o melhor personagem do filme, que é interpretado pelo icônico Joey Fatone do NSYNC. E ele é um dos únicos que, de fato, parece que tá fazendo um personagem na moral ali. Ele parece que realmente tá se divertindo com tudo. Ele, com certeza, entrega a melhor atuação. Até porque ele tem experiência, porque como esquecer da participação maravilhosa dele em Jersey Shore Shark Attack. Ele parece muito que tá tentando fazer uma versão com o desconto do Tuco, o personagem do Eli Wallach no The Good, The Bad and The Ugly. Que ele é um personagem canastrão, mercenário, que tá sempre bebendo e se enfiando numas furadas. Ele é apresentado jogando pôquer com uma galera esquisita num bar e vencendo uma briga com eles. E ele é muito um clichê de faroeste no geral, mas ele é tão exagerado que ele funciona. O amigo dele morre, ele saca uma gaita do bolso e começa a tocar uma música triste ali. Joey Fatone me fez sorrir todas as vezes que ele tava em tela. E ele até tem umas paradinhas legais de personagem também, tipo a granada armadilha dele, que ele tem um plano de contingência caso ele vire zumbi. Ele carrega por aí um frasco de bebida, mas tá cheio de sangue e que na verdade tem uma granada acoplada. Então se algum dia ele virar zumbi, ele vai farejar o sangue, pegar o frasco e na hora que ele puxar pra beber vai ativar a granada e ele vai se explodir. Que naturalmente acontece no final do filme, né? O quarto
quarto cara é o cara bom de tiro, que é conhecido só como Vaqueiro e é interpretado pelo Howie, do Backstreet Boys. Ele não tem muita personalidade, mas até aí ele, como membro do Backstreet Boys, também não tinha. Ele é um atirador muito bom que o Whiskey Joe chamou pra se aliar à trupe, e tem umas cenas bem legais que são ele demonstrando as habilidades dele, tipo uma hora que ele dá um tiro e mata 3 zumbis com um tiro só. Mas na metade do filme, eu acho que ele esquece que ele é atirador, não pega mais em armas e morre de um jeito bem estúpido, numa emboscada bem óbvia. Depois dele tem o Komodo, que é um personagem interpretado por um membro de uma boy band chamada Old Town, que assim como a outra que eu já esqueci o nome, nunca ouvi falar. Não chegou no Brasil também. Esse personagem é um ninja ou um samurai ou um pouco de cada, e é o vaqueiro que indica ele pro time, porque essa parada aqui é tipo um esquema de pirâmide. Você entra no Dead Seven, você tem que indicar outra pessoa pra entrar também. E eu não sei se eles chegaram a pensar tanto nisso assim. O filme é um mockbuster de Magnificent Seven, que era um remake dos Sete Homens e o Destino lá dos anos 60, que por si já era um remake faroeste dos Sete Samurais do Kurosawa. Então tem uma conexão pra temática samurai da coisa aqui. Pode ter sido uma homenagem, uma piada? Até pode. Eles podem ter colocado isso lá só porque eles acharam legal também? Provavelmente. Mas ele é o personagem mais eficiente em matar zumbi, eu acho. Ele é o que mais aparece matando bicho com katana, com estrela ninja, com a porra toda. E ele também ganha uma trama de romance com uma mulher que é a cara da Mayra Cardi e que depois eu, sem querer, descobri que ela é filha da Olivia Newton-John. E os dois morrem numa cena bem estúpida porque ela é infectada e ele acha uma ideia brilhante, dá um beijo na boca dela e aí ela morde ele é infectado e morre também. Mas não sem se sacrificar de uma forma bonitinha de samurai. O sexto membro do time é o próprio Nick Carter, que aparentemente escolheu o pior personagem do filme pra ele mesmo fazer. Ele é o cara que tenta ser aquele típico cowboy fodelão vestido de preto, porque ele tem uma ceninha que tenta ser aquelas cenas canastronas de Clint Eastwood, dele tirando coisa da mão do cara que tá indo falar com ele no tiro. E aí ele assume a liderança do grupo, só que na real ele é um péssimo líder, porque ele só faz merda. Começando que ele separa o grupo de propósito no começo, que já é um mau indício pra qualquer filme de terror, e ele nem se preocupa muito em manter a comunicação, todo mundo fica perdido. Tem uma cena de ação que mostra todos os personagens matando um monte de zumbi, enquanto ele tá com muito problema pra conseguir matar um zumbi. E aí, em comparação com o resto dos personagens, ele só fica parecendo meio incompetente. E, cara, tem uma hora que ele é emboscado por uns capangas malvados, no meio da estrada ali que eles estão andando, de graça, e a Viking Mística tem que salvar ele. O cara é péssimo. E falando da Viking Mística, ela é a 7ª pessoa que completa o grupo, e ela foi interpretada pela mulher do Nick Carter na vida real. E, naturalmente, ela é a única que sobrevive no filme. E ela é um tipo de bruxa da floresta que faz cosplay de vikings e mata uns zumbis com uns facão lá. E aí a função dela no filme é ser bonita e explicar a trama. É ela que conta sobre a origem dos zumbis e explica o termo cabeça de cobre, e é ela que faz toda a apresentação do funeral dos céus, que é quando eles deixam um morto para ser comido pelos pássaros, para de alguma forma ele voltar para a natureza. E é claro que isso é estabelecido para no final isso acontecer com o Nick Carter, para ter um final mais ou menos bonitinho aí para essa presepada. Então o time de personagens é meio zoado, mas eu gosto que cada um tenha sua caracterização ali e uma arma principal diferente que eles usam para matar os zumbis, né? Mas nesse filme eu só senti que eles foram bem desperdiçados em um monte de cena de ação mal filmada, onde nada acontece de interessante. Os personagens nunca têm um objetivo ou algo pra fazer nessa cena de ação, não tem nada espertinho ali. Todas as cenas são só a gente matando zumbi a esmo no meio da rua e foda-se. E a pior coisa na estrutura desse filme pra mim é que uma das coisas mais legais desses filmes na onda dos Sete Samurais é você ver a galera se juntando e ir conhecendo cada um, e aí depois você vê eles trabalhando como um time ali pra no final a gente ter uma batalha grande e começar a morrer um monte de gente. Tem um monte de filme que segue essa estrutura. E aí com um filme com esse nome e com esse mockbuster, a gente espera que ele faça uma coisa parecida, mas na real os Dead Seven nunca se encontram todos ao mesmo tempo no filme. Porque quando a Viking Mística chega, o grupo já se separou, e quando eles se reencontram, tanto o vaqueiro quanto a loura já morreram. E esse lance de separar os grupos é péssimo pro filme. Porque de um lado você coloca os personagens mais chatos, que são o casal, o Nick Carter e a Viking Mística, com a função de avançar com a trama, enquanto do outro lado ficam todos os personagens bons, que são os secundários, mas num esquema mais de comédia, que não funciona direito. Então o filme perde o ritmo e aí fica meio chato. E ele tem umas tentativas de humor, principalmente com o Joey Fatone e o Howie conversando, que não funcionam. E essa subtrama de comédia acaba com o Howie, o Joey Fatone e o samurai indo parar num bordel que eles acham no meio do deserto apocalíptico.
Aí eles são seduzidos pelas mulheres que trabalham lá e descobrem que foi tudo uma emboscada, o que poderia ser uma reviravolta legal, se o filme não tivesse uma cartela imensa antes dessa cena, falando capítulo 5, a armadilha. E essa cena ainda termina com as prostitutas do bordel todas pegando umas armas, e aí a líder delas fala uma coisa tipo: a Apocalíptica colocou uma recompensa por esses caras, vamos caçar eles! E elas nunca mais aparecem no filme. Mas falando dessas cartelas, a gente tem que comentar sobre essa estética visual do filme também. A fotografia dele é uma merda, é um bagulho bem feio. O máximo que dá pra dizer aqui é que eles estavam tentando, provavelmente, fazer parecer com Walking Dead. Parece que tá todo em sépia. É menos sépia e mais, tipo, jogaram na lama. Mas acho que ninguém pensou muito na estética dessa bomba, porque a estética que a gente tem aqui são umas animações e cartelas horrorosas que ficam aparecendo o tempo todo no filme com uns rock tocando de fundo. Parece uma edição de videoclipe ou de reality show dos anos 2000. Eles colocam uma animação imensa no começo, apresentando todos os personagens. E aí, quando esses personagens entram na trama, eles têm outra apresentação com um filtro diferente. Fora que o filme é dividido em capítulos, com cartelas aparecendo o nome deles. Só que isso é uma escolha bem curiosa e sem sentido, porque o filme mal tem uma trama, então não tem muito o que dividir ali. E esse eu acho que é o maior problema do filme, que é a trama mal explicada. Os personagens não têm muito objetivo, é só subir a montanha e matar a vilã. Só que nisso eles acabam entrando numa jornada e fazendo umas coisas aleatórias, tipo investigando um trilho de trem e casualmente sendo atacado por uns zumbis. Então basicamente ele acaba virando qualquer filme Sci-Fi Asylum, que é filme de gente perdida andando na floresta e no deserto. Essa jornada toda deles é muito inútil, porque eles estão subindo a montanha pra matar a vilã, e enquanto isso ela tá descendo a montanha pra atacar a cidade. Então eles não encontram ela lá e tem que voltar correndo pra cidade pra ajudar na batalha tarde demais. Com um diferencial aqui de burrice que eles sabiam que ela tava planejando atacar a cidade desde o princípio. Então faria muito mais sentido se eles só seguissem a trama do Magnificent Seven mesmo. Eles se reunirem com a galera da cidade e bolarem todo um plano pra combater a mulher que tá vindo invadir com o exército de zumbi dela. Mas a gente tem que falar dos vilões desse filme, que é a principal, que é a Apocalipta, ou Apocalíptica, ou sei lá como é que é o nome dela, é um nome que ninguém passou mais de 2 minutos pensando, e o capanga principal dela, que é interpretado pelo outro cara do Backstreet Boys. O AJ maravilhoso é uma das melhores coisas do filme. Ele e o Joey Fatone parece que são os únicos que estão se dando o trabalho de fazer alguma coisa exagerada e divertida, que é o que se espera de um filme desse naipe, né, cara? Sim. Ele interpreta um personagem que parece que saiu direto de um filme do Rob Zombie, que é um cara bem malucão, psicopata, fantasiado de palhaço, que marcha na frente do exército e vai atirando na cabeça de todo mundo que ele encontra vivo na vila. O personagem também é bem aleatório, não pode pensar mais que 2 segundos ali na construção dele. Ninguém me pensou mais que 2 segundos pra fazer nada nesse filme, querido. Mas é engraçado ver pela interpretação, porque é um vilão bem caótico, né? E eu sou Rob Zombie, eu gosto de vilão caótico. Mas pra compensar, a vilã principal é muito irritante. A vilã principal acaba ficando deslocada, porque ela só encontra com a galera no final, mas ela marca presença ao longo da trama, com várias cenas que não tem nada a ver com nada. Ela não tá bolando um plano malvado ou fazendo alguma coisa ali focada em atacar a vila. Ela tá só fazendo maldades aleatórias no covil dela, do tipo, agora eu vou transformar essa pessoa em zumbi. Ela mata um monte de capanga dela mesma, que pra mim é um clichê de filme que eu odeio, que quase nunca faz sentido o vilão matar o próprio capanga. É um jeito muito barato do roteiro só virar e mostrar, tipo, olha como esse cara é mau. Mas o que é legal deles é que eles estão tentando adestrar um exército de zumbi o tempo todo. O que acaba não funcionando, porque no final eles são comidos por zumbis. Então, minimamente é um arco de personagem legal ali. E vale acrescentar também que o tal exército de zumbis ali são tipo uns 20 figurantes que estão atrás de uma cerca de madeira que não parece muito resistente e nem parece tão grande assim. Tá um problema que eu acho de edição de som, porque essa cena poderia funcionar pra dar a impressão de um exército se tivesse um barulho de muita gente, tipo uma multidão de rugido, uma coisa assim, não dá pra quase você nem escutar as pessoas falando. Mas não tem nada. Você quer uma curiosidade sobre esse filme? Ele foi gravado em 3 cidades diferentes. E em cada cidade, eles cataram moradores pra fazer figuração no filme. Aparentemente não teve muita adesão. Tem alguns planos que alguns zumbis têm um pouco mais de destaque, aí tem uma maquiagem um pouquinho mais elaborada, mas no geral é bem aquela maquiagem básica de zumbi com os focos de tinta na cara. E o filme tem sim uns efeitos práticos que são maneirinhos, tipo o samurai arrancando o braço de alguém ou eles atropelando uma cabeça de zumbi. Mas
Mas é um filme de sci-fi, né? Então é claro que tem aquela computação gráfica bem xixelenta do jeito que a gente gosta. Em grande parte é até aceitável quando é tipo tiro, que é muito rápido, mas toda vez que eles colocam um pouquinho mais de destaque no efeito, a gente percebe o quão horroroso é. Tipo quando o Joey Fatone tá com as tripas pra fora, e aí é uma tripa de computação gráfica que fica se mexendo, como se tivesse vida própria, é um negócio horroroso. E além dessa quantidade de personagens que a gente já falou, ainda tem mais 2 personagens relevantes pro filme, mais ou menos. Tem o xerife, que no começo tá recrutando todo mundo pra essa missão. Ele não tá sendo contado pelas cartelas do filme como um dos 7, então a gente já sabe que ele não vai na missão. Por que ele não vai? Porque ele deve morrer antes, né? E é exatamente isso que acontece. Mais uma vez, são as cartelas dando spoiler do próprio filme. E aí tem o Prefeito Caolho, que é um personagem pra dar mais uma oportunidade pra outro N-Sync, que curiosamente, pasmem, não é o Justin Timberlake. Eu acho que ele não chegou a receber o e-mail, acho que ele não abriu. E no começo ainda tem uma preparação ali, porque ele tem uma rivalidade com a vilã, porque ela arrancou o olho dele, mas não serve pra nada, porque no final ele morre em 2 segundos de uma forma bem nada a ver. Mas pra mim a pior parte desse filme é que ele se leva muito a sério na montagem e não aproveita o lance da boy band na temática. Porque esse é o diferencial, né? O elenco da boy band ali. Mas aí os caras fazem um filme todo que tem essa estética de rock sujo anos 90. Eu acharia muito foda se o filme fosse essa trecheira mesmo de matar zumbi, mas a trilha sonora fosse toda pop bagaceira com uma pegada meio música de faroeste, sabe? Inclusive, o slogan do filme é Larger Than Life, que é uma música famosíssima dos Backstreet Boys. E o pior de tudo é que tem uma música mesmo. O elenco gravou uma especial pro filme, o que é muito curioso, porque o filme é todo naquela estética rock, sujo, pra chegar na última cena antes dos créditos meter um pop bagaceira, boy band anos 90. Então fica muito discrepante. E o visual do filme a gente nem precisa falar que é tudo muito trash, né? E a arte é ótima, porque eles meteram um faroeste pós-apocalíptico justamente para não precisar ser um visual só de faroeste. Então não precisa se preocupar muito com o design, não precisa ter uma fidelidade histórica, é só fazer o que quiser. O auge dessa parte visual do filme pra mim, do figurino ali, é quando a loura entra numa lojinha no começo do filme pra mandar uma carta pro Nick Carter, e o dono da lojinha tá usando um bigode falso desses bem vagabundo de camelô comprado na Uruguaiana. É um bagulho grotesco de feio. E em questão de direção, o filme tem alguns poucos planos que eu vi, cara, tem alguma coisa legal aí. Tipo quando a galera tá lutando contra os zumbis no meio de um tiroteio e ele começa a mostrar uns planos zenitais ali. Achei uma parada maneirinha, mas o resto do filme é bem genérico e sem criatividade. A maior parte das cenas de ação não tem nada acontecendo, são só os atores meio que lutando com nada. E é um enquadramento esquisito, fingindo que tem zumbi ali. Só que é tanta tentativa pra esconder isso tudo que fica óbvio que não tem nada ali. A coisa mais recorrente que acontece nas cenas de ação desse filme que me deixou puto é que tem vários momentos que era muito fácil de só matar os 2 personagens dos vilões, dando um tiro neles, porque os personagens estão ali com um monte de arma na mão. E aí o que acontece é o seguinte: os personagens levantam a arma, miram pra apocalíptica, e aí passa um zumbi trombadinho e rouba a arma do cara. Do tipo, o zumbi não tá atacando o cara em si, não tava tentando morder ele literalmente passa, dá um tapão, pega a arma e vai embora. Isso é bizarro, tipo, que porra é essa? Então é isso, Dead Seven é um típico filme do sci-fi da Asylum, uma bosta. O meio foi chato pra cacete, muito arrastado, mas deu pra dar umas risadas do elenco inusitado de boy band. A categoria não tem como ser outra, é trecheira. Parte da boy band 98 Degrees. Eu honestamente não conheço, acho que não chegou no Brasil. Nunca ouvi falar, mas eu também não sou muito especialista em boy band. É. Apesar de que as bandas que eu escuto só tem homem, né? Toda banda de metal acaba sendo uma boy band. É uma boa reflexão.